A gente vai fazer hoje naquele nosso ritmo de leitura e comentários. Hoje eu vou fazer a leitura e os comentários, mas a minha proposta é que a partir de próximos encontros que a gente for fazer nesse formato de leitura e comentário, que a gente se alterne na leitura, né? A pessoa encarregada do estudo, ela faz os comentários, mas todos participarão da leitura. Então, já vou avisando que aí a pessoa não precisa ficar tímida, nem ela não vai se preparar para fazer o comentário, ela vai participar fazendo a leitura, né? Nossa Então última vamos. reunião foi assim. Foi? Ah, que ótimo. Fui eu que conduzi. Ah, que ótimo. Então Eu já já queria testar essa técnica. essa já estamos alinhados, então. Que ótimo. Então vamos lá, pessoal. Nós estamos no livro Autodescobrimento, uma busca interior, que é o sexto livro da série psicológica de Joana de Ângeles. Nós estamos no capítulo quinto, que trata de uma viagem interior, que é composto por três subtópicos: a busca da unidade, realidade e ilusão, e, por fim, a força criadora. Hoje a gente vai falar sobre realidade e ilusão. É um capítulo, é um tópico muito interessante, traz um pouquinho de ciência aqui para a gente. Então, acho que a gente vai ter oportunidade de ter uma conversa bem legal. Joana começa assim: o problema da interpretação da realidade mais avulta quanto melhor se penetra na estrutura das coisas, né? Então, interpretar a realidade vai ficando mais sério, mais profundo, quanto mais a gente penetra na realidade, naquela coisa que a gente quer ver, né? Então, eu tenho aqui essa garrafa que tem um líquido dentro. Quanto mais eu observar, analisar o líquido que está aqui dentro, mais profunda será a minha noção do que realmente está dentro da garrafa. A visão inicial, ela é uma visão objetiva. Garrafa que contém um líquido. Ela capta a imagem do capricho dos átomos, aquilo que eles expressam sob a força da aglutinação de suas moléculas. À medida que se recorrem às lentes de grande alcance, vai mudando a aparência até lograr-se detectar os espaços subatômicos, onde se movimentam as partículas. Joana aqui está nos falando da famosa física quântica. Então, ela está dizendo para a gente que essa realidade objetiva, que é o que a gente vê ao nosso redor o tempo todo de forma mais rápida e simples, nada mais é do que um ajuntado de átomos. Então, os átomos se ajuntaram, se organizaram e fizeram uma garrafa. Átomos se juntaram, se organizaram e se apresentam como líquido que está dentro da garrafa. E se a gente for olhando isso aí de pertinho, né, microscopicamente, e na realidade não vai adiantar ir somente aos níveis microscópicos, na realidade a gente precisa de reatores nucleares e tal, divisores de partícula, como tem um que existe lá na Europa, para você conseguir enxergar esses espaços subatômicos. Então, quando a gente chega no espaço subatômico, que o que trata a física quântica, nós vamos olhar lá o átomozinho, né, a partícula subatômica, ou seja, menor do que o átomo, ela vai estar fazendo isso aqui. E aí ela vai vibrando e vem outra partículazinha vibrando, se junta a ela, e a outra vem vibrando, se junta a ela, e como tijolinhos que estão vibrando, né? Eles vibram juntinhos, formando alguma coisa.
né? Então, essa é a física quântica. E é isso que, se eu pegar essa garrafa ou essa água e jogar isso aqui dentro do divisor de partículas que tem lá na Europa, ele vai girar aquilo numa velocidade tão grande, mas tão grande que vai decompor esse material a ponto dele se tornar partículas menores. E essas partículas são partículas que não estão paradinhas, quietinhas. Quando a gente olha a garrafa assim, parece que tá tudo aqui quietinho, paradinho, mas não tá. As partículas estão ali vibrando, tá? É, isso é física quântica. E aí a Joana segue dizendo para gente: no campo psicológico, dá-se o mesmo fenômeno. Que fenômeno que ela está falando? Do átomo? Não, do fenômeno vibracional. Sob a máscara da personalidade, encontram-se expressões insuspeitáveis da realidade, que somente ao largo do tempo e com o auxílio das lentes da percepção profunda se consegue identificar. Então, dentro da pessoa, né, quando ela fala em máscaras aqui, ela está usando o que o nosso Jung chamava de persona, né? Que são aquelas máscaras, aquelas personalidades que a gente usa para se apresentar nos meios, né? Então, isso não se. A pessoa ter diversas personas, diversas máscaras, não significa que é uma pessoa falsa, não tem a ver com isso. As máscaras, as personalidades, às vezes elas são realmente para que a pessoa consiga ocultar algo que lhe incomoda, algo que é alguma das suas sombras, né? Alguma das coisas que ela sabe que existe dentro de si que ela não gostaria que fossem vistas. Mas também, às vezes, elas são recursos de adaptação. Então, quando eu estou aqui no grupo da Joana, eu posso conversar com vocês de uma forma que eu não posso conversar quando eu estou em outros grupos. Eu preciso adotar, eu trabalho agora, né? Estou lá com o pessoal da evangelização. Eu não posso chegar lá para as minhas crianças da evangelização e falar como eu falo aqui e deixar as coisas. Eu preciso ser mais engraçadinha, ser mais divertida, ser menos séria, né? Então, dependendo de onde está, há uma expectativa de que aquela seja a máscara que a pessoa vai usar, né? Então, essas máscaras fazem parte da nossa vida em sociedade. Elas são uma necessidade da nossa adaptação. O que a Joana fala, o que ela está chamando a atenção aqui, é para aquelas máscaras que escondem nossas sombras, aquelas máscaras que escondem coisas que, quando a gente chega perto, a gente vai ver que é diferente. A criatura humana é um complexo de expressões que se alternam conforme as circunstâncias e se exteriorizam de acordo com os acontecimentos que penetram nas aparências, desvelando a realidade em cada indivíduo. Mesmo essa, periodicamente, cede a outras mais significativas, que se encontram adormecidas e despertam, ampliando o seu campo de manifestação até sobrepor-se, predominando e desvelando o ser legítimo. Então, às vezes a pessoa se apresenta a vida inteira de uma determinada maneira. E um evento, uma circunstância, algo que acontece na vida dela, faz com que o ser legítimo, ou seja, o ser verdadeiro, venha à tona. Então, existe aquela pessoa que é muito comum você olhar e falar assim, nossa, mas essa pessoa, ela é uma pessoa muito forte, ela tem uma vida difícil, ela aguenta cada coisa e tal. E aí, um dia, essa pessoa, ela se rompe, ela se quebra, né? Ela se parte. Por quê? Porque na realidade ela estava escondendo, ela escondendo às vezes até de si mesma toda uma dor, todo um sofrimento,
né, toda uma fragilidade que ela não queria aparentar para as outras pessoas. Então, e aquilo ali vai chegando num ponto que adoece, sufoca e a pessoa acaba cedendo. Então, a gente ouve falar de pessoas que morrem de depressão, que cometem autoextermínio, de pessoas que morrem de coração partido, né? A gente fala, não existe tudo. Existe gente que morre de risada, né? Então, o que que é isso? Então, são limites que foram ultrapassados por uma expressão da personalidade que ficou sufocada por muito tempo. Então, é preciso que a gente observe isso na gente e naqueles que estão próximos de nós. Na larga viagem da evolução, o espírito assume inumeráveis expressões comportamentais que lhe imprimem características, a princípio inconscientemente, para em caráter de lucidez, burilá-las e ultrapassá-las, qual foco irradiante de luz, momentaneamente velada por uma lâmina de vidro embaçada que se libertou da película impeditiva. Recentemente eu tive a oportunidade de observar em mim um sentimento sobre um determinado assunto que eu não gostei de perceber que eu tenho aquele sentimento. Isso é algo, ter aquele sentimento para mim é algo muito negativo. Mas o fato de eu ter percebido o sentimento abre para mim a oportunidade de trabalhar a minha personalidade, de trabalhar o meu eu para que aquele sentimento seja transformado, para que aquilo não faça mais parte da minha personalidade. E não é um trabalho a depender do tipo de sentimento, do tipo de comportamento, do tipo de incômodo que a situação causa, gente. Às vezes não é um trabalho que se vai fazer só. Às vezes é um trabalho que precisa de ajuda terapêutica, às vezes precisa da ajuda, né, espiritual. E qualquer que seja o problema, a ajuda de Deus, ela é sempre a primeira que a gente precisa recorrer. As experiências da evolução propõem a fixação dos valores legítimos, aqueles que são de duração permanente, e quanto os secundários, que são transitórios, servem apenas como recurso pedagógico para a aprendizagem. Então, as coisas que vão acontecendo na nossa vida, que chamam a nossa atenção para aquilo que não está legal, como esse exemplo que eu dei para vocês, de perceber que tem um sentimento dentro de mim que não está legal, o que aconteceu para despertar esse sentimento foi um recurso pedagógico, né? Foi uma solução que a espiritualidade encontrou para me dizer, Karina, reparou isso aí? Você acha que isso aí tá legal? Não, não tá legal. Então, é assim que funciona. Essas manifestações que defluem das heranças perturbadoras formam o quadro dos transtornos psicológicos e outros, que maceram o ser e o levam a estados de angústia, de inquietação, de desordem mental. Mais uma vez aqui no meu exemplo. Se eu perceber, através da circunstância que me mostra que eu tenho aquele sentimento, que eu não gosto, que é um sentimento ruim, deplorável, e eu me entrego a isso, eu vou entrar num estado de angústia, de inquietação, de desordem mental, de culpa. Eu vou me adoecer por descobrir que sou um ser imperfeito, ao invés de me curar por perceber que sou um ser perfectível. Então, olhem só, me foi dada a oportunidade de me melhorar. Eu tenho a oportunidade de me melhorar. Não é fácil, não. Exige trabalho, exige. Mas exige de mim fazer uma escolha. Você quer se melhorar ou você quer se entregar? Na raiz, portanto,
de qualquer transtorno neurótico jaz um conflito moral. Olha aqui o conflito moral. Não falei para vocês que eu percebi em mim um sentimento do qual eu não gostei. Então eu percebi, Karina, você tem esse sentimento dentro de você. Olha aí o conflito moral. Ele não é um sentimento bom. Ele não pode estar aí. E aí? Ah, e aí que eu posso fazer, né? Igual a gente vê nos filmes lá, principalmente da Idade Média, né? Meia culpa, meia máxima culpa, e ficar nesse trem. Ah, eu sou assim, eu sou um ser horrível e tal. Ou eu posso falar, não, peraí, vamos trabalhar isso aqui. Não vamos deixar que isso aqui se torne uma neurose, uma doença, né? O grande desafio no processo da seleção de valores constitui a identificação de quais comportamentos éticos e morais são os recomendáveis. Então, olha só, ela está falando que o desafio é a gente saber o que é bom, o que tem dentro de mim que está bom, que está correto, que é coerente, né? Coerente com o quê? Com as leis divinas. Onde estão as leis divinas? De acordo com o livro dos Espíritos, gravados no meu subconsciente. Então, o meu subconsciente sabe exatamente, a gente sente o que é bom e o que não é. E muitas vezes a gente ignora esse sentimento. Mas, à medida que a gente evolui, essa sensibilidade, ela vai ficando maior, mais aguçada. Então fica mais difícil ignorar quando a gente viola um valor ético. Então, por exemplo, à medida que você vai se tornando uma pessoa mais séria, mais ética, mais honesta, a ideia de estacionar numa vaga de deficiente físico vai te causar mais incômodo do que te causaria alguns anos antes. Alguns anos antes, provavelmente você diria: ah, gente, nem tem tanta gente deficiente física que precisa de vaga assim, ou nem tem tanta grávida no shopping nesse horário, né? A gente usa essas desculpas e tal: ah, mas se não for eu, outra pessoa vai parar aqui. Só que aí a gente vai ficando sensível ao que é ético. Então, esse parágrafo dela sobre o grande desafio, que é o desafio de selecionar, né? De separar o que é certo do que é o errado, ele está diretamente relacionado com o nosso grau evolutivo. Então, a gente tem que ter com a gente mesmo uma certa compaixão e reconhecer que é aos poucos. Então, eu percebi esse sentimento agora e eu não posso virar para mim e falar assim: nossa, Karina, mas você sempre foi assim e só agora que você percebeu? Só agora eu tive a sensibilidade, o nível evolutivo para me sentir incomodada por ter um sentimento que não condiz com os valores que eu prezo, com os valores que estão gravados em mim. Uma imensa gama de preconceitos criou uma rede de conceituações hipócritas que confundem os códigos sociais com os morais, deixando campo para escapismos e justificativas diante de algumas atitudes, assim como geradores de consciência de culpa em outras. Vamos dar um exemplo disso aqui. Ah, eu não dou dinheiro, eu não ajudo com dando dinheiro porque eu não sei se essa pessoa que está pedindo dinheiro vai usar o dinheiro para fazer o que ela falou que vai fazer. Isso é o quê? Isso é um código social que eu vou usar para violar um dever moral. Eu sou uma pessoa me aborda e me pede: moça, você pode me dar R$ 2 para eu tomar um café? Eu tenho R$ 2, eu posso dar R$ 2 e olho para essa pessoa e vejo que ela precisa dos R$ 2. Mas eu posso escolher, eu não quero dar os R$ 2, eu não quero, posso escolher não querer. Mas se a justificativa que eu usar for eu não vou dar R$ 2 porque eu não sei o que ela vai fazer com eles, aí eu estou usando um código moral, um código social para tirar a minha responsabilidade moral
de ajudar o meu irmão. Ah, o pessoal está fazendo uma campanha para ajudar, mas eu não sei se esse dinheiro, se essas coisas que eles estão recolhendo vai chegar onde eles estão falando que vai chegar. A minha parte, eu fiz. Se vai chegar ou não, aí é uma conversa entre ele e Deus. Então, eu não posso usar essas desculpas, né? Então, se você tem, eu tenho receio que se eu for dar para essa pessoa aqui o dinheiro para o café, ela não vai tomar o café, ela vai tomar cachaça. Então, chama ela, vai com ela até a padaria e compra diretamente o café e dá na mão dela o café. Se essa realmente é a sua preocupação, né? Então, a gente tem que prestar atenção nessas desculpas. Tal comportamento social tem gerado reflexões que concluem por condutas cínicas, nas quais, pela ausência de padrões corretos universais, ensejam o desvario, a agressividade, o pessimismo, a anarquia. É o que eu estou falando, né? A gente não acredita que a campanha que a pessoa está fazendo seja uma campanha verdadeira, a gente está com medo que seja igual. E, gente, eu não estou desmerecendo os nossos temores, não. No início do ano, a gente fez uma campanha aí para arrecadar material escolar e a gente sabe que tem um monte de golpe e tudo. E eu mandei no WhatsApp para um monte de gente chamando para participar da minha campanha. E recebi mensagens de pessoas me perguntando, amiga, é você mesmo que está fazendo a campanha? Que eu fico preocupada se isso é golpe. Aí eu pegava, ligava para a pessoa, não, sou eu mesmo, pode ficar tranquila, pode entrar lá e participar da campanha, sou eu que estou fazendo e tal. Então, assim, é legítimo que a pessoa tenha, porque nós estamos vivendo um período, né, muito estranho nesse sentido. Mas também tem isso de a gente não usar por desculpa. Se você acha que tem esse perigo, pega o telefone, liga para a pessoa e pergunta: é isso mesmo? Né? Podemos, porém, estabelecer parâmetros para a identificação de valores éticos de maneira simples e inequívoca. São eles saudáveis em todas as culturas, aceitos e recomendáveis, classificados como expressão do bem pelos resultados positivos que propiciam. Então, se você quer saber se um comportamento é ético, ele vai preencher esses três requisitos. Ele vai ser saudável, ou seja, ele é bom em qualquer cultura. Então, quando a gente fala que ele é bom em qualquer cultura, isso aqui para mim eu tenho um carinho especial. Dentro dos direitos humanos, nós temos duas correntes que tratam os direitos humanos. Existe uma corrente que diz que os direitos humanos são direitos relativos. E existem uma corrente que diz que os direitos humanos são naturais. Os direitos, os naturalistas, eu me coloco entre eles, acreditam que o fato de você ser humano lhe garante todos os direitos humanos por esse simples fato. Simples fato. Os relativistas acreditam que esses direitos, eles são relativos de acordo com a cultura na qual você vive. Então, para mim, que sou naturalista, é inadmissível, porque não é saudável, um casamento entre uma criança e um adulto. Existem culturas onde o casamento infantil é natural, é aceito, está correto, está dentro das leis. Só porque está dentro das leis humanas daquela cultura, não transforma aquele hábito, aquele costume, num costume natural, num costume correto. Então, não é saudável expor uma criança àquela situação. Países onde, quando eu falo isso, a gente pensa logo, né, nos países islâmicos, nos países, alguns no mundo asiático, onde tem esses casamentos infantis e tudo. E isso é aceito, é considerado normal. Para os relativistas, nós dos direitos humanos não podemos fazer tanta coisa.
porque dentro daquela cultura aquilo ali está certo. Da mesma forma, os castigos físicos, né? O fato das mulheres terem que usar burca ou não poderem dirigir ou ter uma série de limitações e tal, ou poder serem apedrejadas ou mortas, assassinadas pela própria família, caso elas comprometam a honra delas antes do casamento e tal. Tudo isso está condizente com aquela cultura. Aquilo ali é saudável em qualquer cultura? Não é saudável em qualquer cultura. Então a gente não pode aceitar que aquilo seja ético. A gente sempre pensa, como eu estou falando, a gente sempre pensa no mundo, no mundo asiático, no mundo islâmico, que tem bastante exemplos. Mas eu vou falar aqui também, está pertinho da gente, está na nossa televisão toda hora, eu vou falar dos Estados Unidos, que para mim tem um dos costumes mais retrógrados que viola os direitos humanos de uma maneira inadmissível, que é a pena de morte. Não interessa se ela é feita de forma indolor, se não é, se melhorou, se não melhorou, ainda existem estados que aceitam a pena de morte. Isso, para mim, é inadmissível, né? Para nós que somos espíritas, os países, nós temos aí países como a Suíça, que aceita a morte assistida, né? O suicídio assistido, a eutanásia. Então, assim, as clínicas de aborto legalizadas e tal. Então, tudo isso, para mim, são violações éticas, né? Então, questão de direitos humanos que são violados. Tem que ser uma coisa saudável em toda cultura. Então, algo que seria saudável em toda cultura. Em toda cultura, a meu ver, que, né, obviamente, com todo respeito àqueles que discordam, para mim, em toda cultura, aquele ser que foi concebido deveria ter a chance de nascer com vida. Aquele ser que existe deveria ter a chance de morrer de forma natural no momento em que a programação reencarnatória dele foi feita, seja de forma dolorosa, sofrida, como for, né? A criança deveria brincar até se tornar um adulto e fazer suas próprias escolhas. Então, para mim, isso é uma concepção de um valor saudável em qualquer cultura. Esse valor, ele tem que ser aceito e recomendável. Você recomendaria a pessoa que se encontra numa situação de dificuldade que ela se prostituísse para conseguir um dinheiro para alimentar os filhos? Ou você recomendaria que essa pessoa buscasse auxílio de outra forma? Você recomendaria que alguém, né, vendesse um filho para se casar ou trocasse o filho por uma dívida? Né? Você recomendaria a morte para um criminoso que não tem salvação, vamos dizer assim, que não tem recuperação, porque ele tem um problema mental, é um psicopata ou coisa parecida, e a gente não tem como. Você recomendaria? Se não é recomendável, não é valor ético. São classificados como expressão do bem. Então, olha só, por que que eles são uma expressão do bem? Porque o que vem deles é um resultado positivo. Gente, daquilo que o resultado é ruim, não pode ser bom. Se você ingere algo que te faz mal, aquilo não pode ser bom. Então, se você faz uso de entorpecente e o resultado é ruim, aquilo fere algum valor ético. Então, a gente precisa entender, estudar e tentar trazer isso aqui para a nossa realidade. Esses conceitos aqui, a primeira
acho que nas primeiras vezes que eu estudei esse livro aqui. Isso aqui me preocupou de uma forma tão grande que eu procurei, na época eu morava no Rio de Janeiro, eu procurei uma casa espírita, eu ainda tenho essa receita mediúnica que eu recebi. Eu procurei uma casa espírita no Rio de Janeiro muito respeitada, que é o Centro Leon Denis, que é considerado um hospital espiritual no Rio de Janeiro. Ele é imenso, dirigido por médicos e tudo, então, assim, muito respeitado. E eu fui lá, e lá quando você preenche a ficha para poder pedir a orientação espiritual, você coloca qual é o problema. E na época eu estava sendo acompanhada por uma psiquiatra e tomava medicações psiquiátricas, medicação para dormir, medicação para ansiedade e tudo. E aí eu coloquei que eu era viciada em entorpecentes. Porque eu via a minha necessidade de usar essas medicações como se eu fosse uma drogada, como se eu fosse uma dependente química. E a resposta que a espiritualidade me deu foi que eu aceitasse o auxílio dos médicos da Terra, que eu estava sendo assistida. Então, o entendimento que a espiritualidade me passou foi que, a partir do momento em que você está sendo orientada pelos médicos da Terra a fazer uso da medicação, você está sendo assistida. Isso não é usar entorpecente. Agora, se você começa a comprar isso sem a orientação médica, usar sem a orientação médica, aí sim. E a gente tem visto isso, tem sido matéria de TV e tudo. É medicação para emagrecer, é medicação para o cérebro ficar melhor, mais ativo, mais inteligente, para a pessoa produzir mais, né? Nós estamos vivendo uma epidemia nos Estados Unidos há algum tempo atrás. A gente teve a epidemia da oxicodona, né? Que virou uma barbárie, as pessoas iam no médico, tô com dor no pescoço, e aí o médico começava a prescrever doses pequenas de oxicodona, e tem um documentário maravilhoso, tem documentários sobre isso, tanto na Netflix quanto no Prime, eu recomendo, e tem um que é em forma de série teatral, mas assim, excelente, mostrando os interesses da empresa em fazer dinheiro, usando relatórios falsos sobre a medicação, sobre o fato de que a medicação não gerava dependência, e é uma medicação que gera uma dependência extrema, né? Então, famílias foram destruídas, pessoas morreram, overdose atrás de overdose. Então, foi uma epidemia que os Estados Unidos enfrentou, violenta, com a oxicodona. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão de que o vício, né, o entorpecente, ele vai muito além da cocaína, do crack, da maconha. O entorpecente é aquilo que te entorpece, que é aquilo que te deixa insensível às coisas. Tem gente que consegue se entorpecer com bolo de chocolate. Come até se entorpecer, até não conseguir sentir mais a dor, o sofrimento. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Aqueloutros, então, aqueloutros, os que são reprocháveis pelos danos que ocasionam, em todo lugar têm a mesma figuração, considerados desse modo perniciosos, portanto, negativos. Então, não adianta. Que me desculpem os relativistas, eu continuo naturalista quando o assunto é direitos humanos. A ação do bem em favor de si mesmo, do grupo social e da comunidade, tendo em vista todos os seres sencientes, constitui um princípio ético imbatível, porque fruto do amor, do respeito à lei natural vigente em toda parte. Quando ele fala que seres sencientes, é porque nós estamos botando nessa conta
as plantas, os animais, tudo aquilo que integra a nossa vida neste planeta. Então, animais têm sentimentos. Hoje a gente começou a nossa reunião aqui, eu e o Evandro, compartilhando aqui sobre os nossos pets que nós encontramos em sofrimento e que hoje eles estão aqui, vivendo uma vida, graças a Deus, uma vida abençoada, de muito amor e carinho que eles recebem de nós. Então, a ação do bem em favor de si mesmo, do grupo social, né? Então, aquele meu grupo menor, a minha família, meus amigos, da comunidade, aí vamos envolver os lugares que eu frequento, o meu estado, aí eu já tenho que pensar nas questões políticas, eu tenho que me interessar por isso. Gente, eu sou uma pessoa que detesto me interessar por política, mas eu tenho me dado conta cada vez mais que eu preciso me interessar mais, porque, infelizmente, valores muito graves estão sendo propostos para a nossa sociedade e não dá para aceitar. E aí eu preciso me posicionar. Por quê? Porque eu tenho filhos. Eu quero que eu quero que eles tenham um Brasil, um planeta Terra que seja condizente com os valores que Deus deixou para gente no nosso inconsciente. Tudo quanto se considera virtude faz parte desse valor ético e dessa moral, que trabalham o ser profundo e o estimulam ao crescimento, ao desdobramento das potencialidades adormecidas. Vamos lembrar das potencialidades adormecidas? Leon Denis, no seu livro O Ser, desculpem, deixa eu colar aqui, O Problema do Ser e do Destino, ele vai falar para a gente que as potencialidades da alma são o pensamento, a vontade, o amor. Deixa eu ver, gente, eu vou colar, tá? Vou pegar o livro aqui para ver se eu esqueci de alguma coisa. As potencialidades da alma, de acordo com o nosso querido Leon Denis. O pensamento, a vontade, o amor, a consciência e o livre-arbítrio. Então, quando ele fala aqui, deixa eu passar para vocês. Quando ele fala sobre a vontade, ele vai falar da questão da gente disciplinar o que nós queremos ser e produzir no mundo. Que impressão, que legado nós queremos deixar. Quando ele fala para a gente da consciência, ou também, como ele chama aqui, de sentido íntimo, ele fala da nossa conexão com a espiritualidade. Ele fala da necessidade que nós temos de desenvolver o nosso potencial de estar em conexão com a espiritualidade. Ou seja, eu preciso afinar o meu ouvido para poder receber a intuição de forma clara. Aí depois ele fala para a gente do livre-arbítrio. Eu preciso doutrinar o meu livre-arbítrio, né? Então, o que é isso aqui? É colocar rédea nos meus instintos. Então, é separar a Karina, espírito imortal, da Karina, corpo carnal, né? Encarnada. Em seguida, ele fala do pensamento. E ele abre um tópico, inclusive, para falar da disciplina do pensamento, porque o pensamento, ele cria, né? Nós somos arquitetos da nossa vida e esse projeto arquitetônico, ele começa no nosso pensamento, né? Gente, isso aqui faz coach ganhar milhões. E a gente tem isso de graça ensinado por Deus, que o nosso pensamento cria a nossa realidade. Então, pensamentos de dor, de sofrimento, de culpa, de doença, vão nos levar a ser pessoas sofridas, culpadas, doentes. Nós vamos criar essa realidade para a gente. Pensamento de carestia, de miséria, né? De inveja. Nós temos que criar aquele pensamento de alegria, de gratidão, né? De saúde.
E, por fim, o amor. O amor é a potencialidade da alma que mais nos aproxima de Deus. Então, ela fala aqui para gente que a gente tem que desenvolver essas potencialidades. São sementinhas que estão aqui, plantadas no nosso coração, adormecidas, e elas precisam de educação. Eu vou tentar me organizar para a gente fazer um estudo desses tópicos, só desses tópicos do livro do Leon Denis. Da mesma forma, o primarismo e suas manifestações egoístas, quais a perversidade, o desamor, a traição, o ódio, o orgulho e todas as mazelas que perturbam o ser após a sensação de prazer momentâneo que o ilude, são atitudes prejudiciais desprezadas por todas as mentes lúcidas e laboriosas encarregadas do processo de crescimento da humanidade. Nós estamos vivendo um momento de problemas econômicos, muitas pessoas endividadas, né? Nós tivemos aí até a criação da lei do superendividamento, nós tivemos a tal da bolha nos Estados Unidos há pouco tempo atrás. Então, nós temos aqui a confluência de dois grandes problemas. Um é o consumismo. E o outro grande problema é a necessidade da satisfação imediata. Recentemente eu ouvi a gente já sabe, mas é sempre bom ouvir. Eu ouvi um sujeito falando que o melhor conselho que ele podia dar para um pai é ensinar os filhos em termos de educação financeira é adiar a satisfação. Então, a gente hoje precisa ter a coisa e precisa ter a coisa agora. E para ter aquela coisa e tê-la agora, às vezes nós não temos os meios, então nós nos endividamos. E muitas vezes pagamos por essa coisa 3 vezes o que ela valia. E aí perdemos o sono porque não estamos dando conta de pagá-la, perdemos o sono porque depois que a gente adquiriu, gastou ali um pouquinho a coisa e tal, vamos supor, é um carro, rodei com ele algum tempo e tal, passou. Aí aquele prazer que ele me causava já não existe mais. Então, são duas coisas, duas travas muito grandes que a gente está tendo que trabalhar nesse momento, que é essa questão do consumismo e do imediatismo. Esses paradigmas oferecem ao ser inteligente os meios para alcançar a realidade, superando a ilusão, porquanto portadores das estruturas permanentes do bem-estar, da paz, da autorrealização. O que eu preciso? Eu preciso de bem-estar, de paz e de autorrealização. Aí a grande pergunta é: o que eu preciso para ter isso? Né? E aí a gente vai perceber que eu preciso resistir ao consumismo, à satisfação imediata, porque se eu me entregar ao consumismo, à satisfação imediata, eu posso até conseguir ter aquela sensação de bem-estar ali naquele momento e tudo, mas ela vai ser fugidia. E aí depois eu vou ficar preocupada com alguma coisa, alguma conta, algum outro problema que pode vir a surgir e eu não vou me realizar. Porque o ser não se realiza nas coisas. O ser se realiza no ser, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nessa seleção de valores surge a questão do julgamento, a análise de qual conduta adotar durante os fenômenos da evolução humana. A face do prazer embriagador fascina e emula o gozo, do qual se desperta com tédio, frustração, por efeito da transitoriedade de que se faz intermediário. Todos nós, em algum momento da nossa vida, em aquele pontinho, vamos chamar de pontinho fraco, ou aquele nosso calcanhar de Aquiles, a gente já se entregou a ele, sentimos aquele prazer maravilhoso e tal, para em seguida sentir um vazio tremendo.
e perceber que não, aquilo era fugidio. Colocando-se a felicidade na satisfação das necessidades fisiológicas e sociais, é inevitável que o despertar seja sempre deprimente, cansativo, destituído de significação real. Então, é mais uma vez, vai satisfazer o instinto ou vai satisfazer o espírito? Por isso, jornadeiam de uma para outra satisfação as multidões em aturdimento, sempre sedentas de novas experiências, de novos gozos. O despertar das emoções elevadas elege outra gama de alegrias interiores que se expressam em júbilos profundos compensadores que plenificam, emulando a novas conquistas iluminativas. Então, ela está botando aqui para gente a proposta. O que você vai fazer? Vai seguir a multidão? Vai ser mais um naquele grupo que vai correr para o novo hype do momento? Ah, é a nova moda do momento. A nova moda do momento é se comportar de tal forma, ou se vestir de tal forma, ou consumir tal coisa, ou frequentar tal lugar. O nosso grupo, né, vamos concordar aqui que o nosso grupo é um grupo 40 mais. E por ser um grupo 40 mais, a gente já não segue. Não, César, nem adianta tentar despistar aí, não, porque você é Matusalém. Então, o nosso grupo 40 mais, a gente já tem muita preguiça de seguir o hype das pessoas. Então, as modinhas já são algo que não mexe com a gente, né? Então, quando alguém fala em modinha com a gente já pensa numa preguiça, né? Numa desculpa, né? Vamos sair, vamos fazer tal coisa e tal. Aí a gente já fica assim, nossa, eu queria tanto ir, mas não vai dar, né? No dia que vai ter essa coisa aí que você falou, semana que vem, né? Pois é, nesse dia eu vou estar gripada, não vai dar para eu ir. Então a gente já, sabe, a gente já fica assim, né? Nossa, para eu sair de casa eu vou ter que tomar banho, arrumar e tal. Aí ou a gente pergunta, ah, lá tem lugar para sentar, é fácil chegar, tem como estacionar, ou tem como pedir Uber, ou o transporte é fácil, eles atendem no horário, é muito cheio, né? O pessoal usa máscara, não usa. Então, assim, o povo do 40 mais, é raro a gente ver alguém do 40 mais que está seguindo o hype, mas tem, né? Então, quando a gente vê, principalmente no mundo feminino, o que acontece muito da gente ver nos 40 mais é a galera ficar com a carinha bem diferente do que elas costumavam ser, né? Então, o pessoal do 40 mais começa a mexer aqui, dá uma puxadinha ali, outra puxadinha. Esse é o hype do 40 mais para as mulheres, né? Agora parece que os homens estão entrando nessa também, de dar uma puxadinha aqui, outra puxadinha ali, outra esticadinha aqui. Aí você começa a olhar alguns atores assim, você já olha e já fica assim, cara, esse ator não estou reconhecendo, mas esse nome me é familiar. Então, assim, a gente já começa a estranhar. E quando você está na rua, isso já aconteceu comigo, tá? Eu entrei num supermercado, aí veio na minha direção uma colega de colégio que estava tão diferente, tão transformada. Ela virou para mim: Oi, Karina! Aí eu congelei ela: Moana! Aí eu: Oi! Eu me separei de novo, sabia? Eu fiquei tão lá, eu não reconheci a pessoa. Eu disse, oi, eu me separei de novo. Ela, nossa, que pena. Eu falei, é por isso que eu tô aqui em Belo Horizonte e tal. Que conversa mais esquisita, mas é porque o choque que eu tomei de vê-la fisicamente transformada foi tão assim que realmente enfim, é isso que eu quis dizer, né? Essas modas, essas coisas que afetam, né? Então, assim, a vida psicológica, na busca da realidade, tem como suporte a conduta moral sem conflito,
consciente da responsabilidade, seguindo um natural processo de superação dos atavismos primitivos. Surgem patamares que se vão conquistando, logrando novos descortinos sempre ascensionais. Então, duas coisas que eu quero que a gente observe nessa parte. É que Joana diz o seguinte, que é ascensional, ou seja, não adianta, o processo é para cima. O processo é de melhoria, não é de pioria, né? É de melhoria. Você pode até ficar patinando no lugar que você está, entrando e saindo das modinhas, dos hypes e tal, mas num determinado momento você vai tomar um empurrão e esse empurrão vai ser sempre para cima, porque o processo é ascensional, é de subida, é de elevação. E a outra coisa que eu quero chamar a atenção é que ela usa a expressão que se vão conquistando, logrando. Vejam que aqui está sendo usado o gerúndio. Por quê? Porque é um processo, não é de uma hora para outra. Você não conquista o patamar. O novo patamar vai sendo conquistado. Então, às vezes, a gente, como no meu caso, identifica aquele sentimento, não gosta daquele sentimento, decide se trabalhar para que aquele sentimento deixe de existir. E aí, de repente, o sentimento não existe mais. E aí, o que que acontece? Vai acontecer uma situação e aquele sentimento vai voltar. Para me lembrar que eu tenho que continuar treinando, porque esse patamar tem que ser conquistado. É um processo. Então, é muito importante a gente observar isso. A natureza não evolui em saltos, né? Então, a gente não vai pular de um degrau para o outro, a gente vai subindo devagarzinho. Na realidade, a gente vai construindo uma escadinha que leva para o próximo degrau. Segundo o natural processo de superação, tá, a gente já falou. Cabe ao ser humano, fadado à realidade, superar os obstáculos e superar-se, descobrindo as finalidades existenciais e raciocinando em termos de vida plena, constante, de sabor eterno, iniciar e prosseguir no autoencontro, mantendo a serenidade no curso da evolução. Então, olha só, gente. Se o meu pensamento está na eternidade, a minha preocupação vai ser em manter esse corpo jovem ou vai ser em manter esse corpo saudável e funcionando? Com o que eu vou gastar a minha energia? Se o meu pensamento está na eternidade, a minha posição diante do aprendizado vai ser de que ele deve ser uma experiência contínua ou que já está bom o suficiente, já deu. Então, essa visão de que eu sou um ser eterno, ela me ajuda a me posicionar diante das escolhas que eu vou fazer. E fica muito claro qual é a escolha certa a ser feita. Diante de um equívoco, de um fracasso, entesoure-se a experiência e recomece-se o tentame. Uma professora famosíssima nos Estados Unidos, ela escreveu um livro, acho que o Evandro até trouxe alguma coisa dela em uma dos estudos de sábado, chama-se professora Carol Dweck. Ela escreveu um livro que chama Mindset. E Mindset quer dizer a forma como alguém pensa. E ela fala que basicamente existem dois tipos de mindset: o mindset fixo e o mindset de crescimento. A pessoa que tem um mindset fixo é aquela pessoa que fala, eu sou assim e não tem jeito. Então, quando essa pessoa
lida com o fracasso. Como essa pessoa lida com o fracasso? Ela lida dizendo assim: eu não dou conta, isso não é para mim, e abandona. A pessoa que tem um mindset de crescimento, ela já lida com o fracasso da seguinte forma, a forma Thomas Edison, que eu adoro, né? Que ele não dizia que ele tinha errado 1000 vezes ao inventar a lâmpada. Ele tinha aprendido 1000 vezes como não fazer a lâmpada. Então, o mindset de crescimento, a pessoa vê a falha, o erro, a perda como uma oportunidade de aprendizado. E é isso que Joana está falando aqui. A realidade profunda jaz sob a personalidade do ser em trânsito, ainda mergulhado na ilusão, a um passo, certamente, da decisão de conquistá-la e ser feliz. Então, para finalizar, Joana está nos advertindo de que esse trem que está em movimento, que é a nossa vida, a nossa experiência encarnatória, ele não vai parar para que a gente possa se aprofundar na realidade. Esse aprofundar na realidade vai ter que acontecer com o trem em movimento. Então, é com a vida acontecendo que a gente vai ter que fazer as transformações e verificar o que precisa ser feito. Tá certo? E é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje.